Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramos do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de sexta, nossa clássica videoaula de engenharia eletrônica. Hoje vamos demonstrar para você como desenvolver uma central de efeitos sonoros. Você pode desenvolver milhares de sons, literalmente milhares de sons, com um circuito bem simples que vamos demonstrar o funcionamento com aquela explicação de sempre na videoaula de hoje e fazer o teste prático aqui na bancada do laboratório. A aula de hoje é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos. Solicite já sua cotação para um transformador toroidal. Os transformadores toroidais têm uma eficiência muito maior, como já comprovamos diversas vezes aqui neste canal. Mais uma videoaula de eletrônica analógica para você desenvolver todos os conhecimentos adquiridos em nossos tutoriais e também vamos testar na prática o funcionamento do circuito. Então, uma central de efeitos sonoros. Você vai ver o quão versátil é esse circuito e quantos efeitos vamos conseguir produzir em alguns minutos apenas. Let's get started! Estamos aqui no Proteus e eu vou demonstrar como é simples criar uma central de efeitos sonoros utilizando componentes discretos. Vamos primeiro analisar o que precisamos para gerar sons com eletrônica. Eu vou desenhar aqui em blocos para vocês entenderem. Precisamos, a priori, de um circuito oscilador. A partir de um oscilador, podemos desenvolver frequências, como já estudamos aqui no WR Kids Channel. E estas frequências podem ser audíveis. Para serem audíveis, tem que ser na faixa de 20 Hz a 20 kHz. Vamos precisar de um segundo bloco. Vamos copiar este bloco aqui e renomeá-lo. Um bloco amplificador. O bloco amplificador recebe o sinal do oscilador, amplifica esse sinal, porque o oscilador pode ser da ordem de milivolts até 1, 2 volts, e aqui é amplificado o sinal e também amplificada a corrente para que possamos controlar um alto-falante, um pequeno alto-falante que vai se encarregar de gerar estes sons. Então, basicamente, galera, é isso que precisamos para gerar um som com eletrônica, com circuitos eletrônicos. Com um oscilador e um circuito amplificador e joga isso em um alto-falante, você já tem um gerador de sons, mas este gerador tem apenas um tom. Então o que precisamos fazer é modificar a frequência do oscilador em tempo real, implementando componentes de modo que o usuário possa modificar essa frequência, como chaves e potenciômetros. Eu consigo já alterar o tom que vamos escutar aqui no alto-falante. Bem interessante isso, né? Então podemos ainda modular essa frequência e causar uma grande perturbação aqui no oscilador para gerar os mais diferentes sinais aqui. As mais diferentes formas de onda oscilatórias que são aplicadas à entrada de um amplificador. E além disso, podemos implementar um amplificador com malha de realimentação e modificar esta malha de realimentação. Vejam que temos diversas opções. Então, modificando a malha de oscilação do circuito amplificador, já estudamos isso no canal, você altera diversas características, inclusive a resposta em frequência do amplificador. E aí, a partir desse sistema, podemos projetar um circuito completo para gerar milhares de sons, literalmente milhares de sons, com alguns componentes eletrônicos bem simples. Eu vou demonstrar para você e você pode fazer ele facilmente aí em sua casa, que vai ficar show de bola, como veremos na prática o resultado. O bloco principal é este. Vamos para o circuito completo, aqui no outro arquivo. Aqui está o circuito completo. Tudo o que você vai precisar são alguns transistores, resistores, capacitores, diodos, potenciômetros e algumas chaves. E um pequeno alto-falante de 8 ohms por 500 miliwatts. Vejam este circuito aqui. A topologia, quem já conhece eletrônica, provavelmente já enxergou que isso aqui consiste em um multivibrador astável com transistor.
é um oscilador muito simples de ser implementado. Temos uma tensão aplicada a estes resistores, R2 e R3, que carrega os capacitores. O capacitor que carregar mais rápido, veja que ele está ligado à base do transistor. Este capacitor vai ser responsável pela saturação do transistor. O transistor satura e descarrega o outro capacitor. Quando ele descarregar o outro capacitor, teremos a carga presente em C2. E aí C2 será descarregado pela saturação do outro transistor. E assim sucessivamente. Isso aqui vira um loop. Com este loop, temos uma oscilação, que vai depender destes dois componentes aqui, da constante RC destes dois componentes. Isto vai gerar uma frequência. Temos então dois LEDs ligados aqui. Quando o transistor está saturado, o LED acende, pois ele está ligado nos 6 volts através do seu resistor limitador de corrente. Ora teremos um LED aceso e ora teremos o outro LED aceso. Se você montar o sistema desta forma aqui, teremos uma frequência constante e já se caracteriza como bloco oscilador. Mas o que fizemos aqui foi implementar diversos ajustes. Temos um divisor de tensão elaborado com um potenciômetro de 100K linear, que ajusta os 6 volts, ou seja, não temos como ter os 6 volts presente aqui nestes dois componentes. Vamos ter a divisão dessa tensão pelo potenciômetro e podemos desbalancear isso. Com isso já estamos alterando o duty cycle da oscilação. Neste ponto aqui teremos a nossa frequência de oscilação, uma onda quadrada que vai alterar a frequência e duty cycle. E aí temos estas chaves aqui que adicionam estes capacitores ao sistema ou não, S2 e S3, que já vão alterar esta forma de onda. Adicionamos estes resistores aqui para modificar de forma assimétrica a oscilação neste ponto e neste ponto, e aí temos estes diodos de proteção para que os sinais não se misturem. E temos as chaves que enviam para uma saída, SW5 e SW4. Todas chaves simples, na prática vamos utilizar deep switches. Se você deixar essas duas chaves abertas, neste ponto aqui não teremos sinal nenhum, ou seja, não teremos nenhum som, porque este ponto vai na entrada do amplificador, que eu já vou explicar para vocês. Então sempre temos que ter pelo menos uma dessas duas chaves fechadas para que tenhamos som. E aí podemos atuar nestes dois potenciômetros aqui, neste potenciômetro aqui, nestas duas chaves e aqui nessas duas chaves. E ainda temos no amplificador mais ajustes. O amplificador é um amplificador bem simples, utiliza um BC547 com um BC557, uma malha de realimentação composta por R8 e C3, e com a chave SW1 eu posso alterar a malha de oscilação, alterando a resposta em frequência, entre outras características do amplificador, que eu adiciono o capacitor de 220 nano ao sistema. Com a chave aberta eu tenho na realimentação o capacitor de 22 nano. Se eu fecho essa chave, eu tenho os dois em paralelo eu somo, então teremos uma capacitância de 242 nanofarad na malha de realimentação, e aqui está o nosso alto-falante. Ainda temos também a carga e a descarga deste capacitor na entrada para somar mais algum sinal aqui. E eu tenho como opção utilizar um botão ou uma outra chave. Na prática eu vou utilizar uma chave. Nada impede de você utilizar os dois ajustes. E ainda temos como controlar essa carga e descarga deste capacitor aqui, pois temos mais um potenciômetro aqui neste ponto de 470K que regula este processo. Então carregamos com a tensão da fonte. Quando abrirmos este ponto aqui, vamos descarregar o capacitor por aqui. Então temos mais um nível de sinal somado aqui à entrada do amplificador, ou seja, teremos um efeito sonoro imprevisível aqui
que pode ser ajustado por todos estes ajustes. Em resumo, são 6 chaves que vamos utilizar deep switches na protoboard. Você pode utilizar aquelas chaves de painel. E temos mais 4 potenciômetros para ajustar esses sons. E você verá na prática a infinidade de sons que esse sisteminha bem simples pode gerar. E uma outra aplicação é jogar este sinal aqui na entrada de um amplificador maior. Então você pode ter estes sons amplificados em caixas de reprodução maiores. Quem sabe até empregar sons assim, efeitos sonoros, em uma música que você esteja desenvolvendo. A galera aí que gosta de compor suas músicas pode adicionar um efeito eletrônico inusitado nelas. Aí está, vamos conferir então o funcionamento disso na prática. Venha comigo! E aqui já está a nossa central de efeitos sonoros em funcionamento. Vejam os dois LEDs, significa que o multivibrador astável está funcionando. Os dois transistores que controlam a oscilação estão aqui. E o circuito amplificador está aqui, com os seus 2 transistores, o nosso pequeno alto-falante, nossos potenciômetros para modular o som, e temos aqui 6 chaves. Eu utilizei 2 dips de 4 chaves, mas essas duas aqui não estão sendo utilizadas. Então, temos a chave 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não temos nenhum som no alto-falante, porque a chave 4 e a chave 5 ambas estão desligadas, então não temos sinal na entrada do amplificador. Vamos começar a mexer aqui em todos os ajustes e vocês verão a infinidade de sons que podemos criar com este circuito bem simples. Então você pode desenvolver uma placa de circuito impresso, colocar em uma placa ilhada universal e instalar numa caixinha esse sistema com chaves do tipo alavanca, por exemplo, e potenciômetros para trabalhar com diversos sons. Vamos começar a brincar com o circuito então. Show, né, galera? Temos muitos sons possíveis para a nossa central de efeitos sonoros. Eu trabalhei aqui alguns minutos as nossas chaves e potenciômetros e gerei já dezenas de sons, como você pode ver. Isso aqui não tem fim. Você pode montar esse circuito e aí desenvolver os mais diversos sons.
Então, mais um projeto para você desenvolver, projeto simples e com a clássica eletrônica analógica. Os efeitos dessa central vale aquele like, né? Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever para acompanhar todas as nossas atualizações. Você também pode nos seguir em todas as redes sociais e curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/wrkits, que atualizamos direto por lá também. Muito obrigado pela audiência de sempre. Qualquer dúvida sobre o circuito é só deixar aquele Save Our Souls de sempre. Valeu mesmo, aquele abraço e até a próxima!